Glória a Deus. Imagino que você já fez isso. Mas se não fez ainda, olha para quem está ao seu lado, fala boa noite, dá um sorriso aí para essa pessoa. Fala que bom te ver por aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria saber se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez hoje. Dá só um sinal com a mão assim. Tem alguém hoje? Lá atrás. Deus abençoe. Deus abençoe. Aqui na frente também. Lá no meio. Amém. Aqui também. Glória a Deus, queridos. Vamos aplaudir, igreja, esses irmãos que estão nos visitando. Amém. Amém. Sejam bem-vindos, vocês que estão nos visitando. Deus abençoe. Glória a Deus, igreja. Ontem nós tivemos uma grande festa ao Senhor. Ontem nós tivemos o batismo e 10 irmãos nossos aqui desceram as águas. Foi uma grande festa ao Senhor. Glória a Deus. Nós ali vimos o testemunho do Senhor, tudo aquilo que Ele fez. E essa, na verdade, é só uma marca, né? Um registro daquilo que Deus tem feito em nosso meio. Hoje de manhã, eu apresentei já no nosso culto da manhã, eu já apresentei parte, né, dos irmãos que desceram as águas ontem, né? E eu queria saber se agora no culto da noite, tem alguém que está aqui que desceu as águas ontem. Levanta a sua mão. Ali temos, aqui também. Amém? Então, glória a Deus. Oh, levanta a mão aí, você também. Glória a Deus. Então, esses irmãos ontem desceram as águas e, sabe, nós queremos como igreja declarar a vocês que essa jornada agora com o Senhor, né, oficialmente agora batizados e publicamente declarando a fé de vocês ao Senhor, possa ser uma jornada abençoada e frutífera. Amém? Igreja, nós cremos que esse, na verdade, é um passo que nós damos. O batismo, ele não é o fim. Muitas pessoas acreditam nisso, né? O dia que eu for para a igreja, fazer a oração de salvação e ser batizado, está tudo resolvido. E eu sempre explico ali na nossa aula do integração no batismo, na aula do batismo, eu falo, gente, o batismo não é o fim. Na verdade, o batismo é o começo de uma nova jornada, de uma nova estação que Deus está levando o seu coração. Então é muito especial, ontem foi uma festa ao Senhor. Queremos louvar o Senhor também pelo clima, né? Gente, semana passada, se fosse sábado passado, um frio, mas ontem um clima agradável, água quentinha. Esses irmãos estão chiques demais, né, gente? Tem que batizar lá no Pirapó, né? Mas água quentinha, um sol gostoso, e foi muito especial. Ficou ali, com certeza, o registro, né? Lembranças maravilhosas desse dia, então é maravilhoso. Hoje de manhã também, no culto da manhã, só no culto da manhã, nós tivemos a transição dos kids e também dos pré-adolescentes, né? Aqui dentro da nossa casa, nós entendemos que os nossos filhos, né, e também os filhos dos nossos irmãos, eles precisam transicionar, para que isso, talvez até psicologicamente, produza neles uma sensação de que eles estão crescendo, de que eles estão passando por etapas. Então, hoje de manhã, nós demos o certificado para cada um deles, né? Então, foi muito especial. Tivemos a transição do Kids e dos pré-adolescentes, é isso mesmo, pastor? Então, foi uma manhã marcante também, e nós queremos continuar assim, né? Ministrando os nossos filhos, a nossa geração, porque ver eles crescendo na casa do Senhor é algo que não tem preço. É verdade ou não é, pais? Né? Quando você vê o seu filho aqui servindo o Senhor, transicionando, crescendo, passando de fase, isso enche o nosso coração de orgulho, porque é essa igreja que nós queremos ver avançar. Eles não são somente o futuro, como nós já temos pregado sobre isso, né? Mas eles são o presente, eles já estão atuantes na vida da igreja, inclusive alguns deles fazendo boa notícia, alguns deles já, né, através das células evangelizando. Então, gente, nós nunca podemos menosprezar o potencial das nossas crianças, dos pré-adolescentes. Eles estão marcando a vida da igreja e tem sido maravilhoso, amém? Eu quero essa noite compartilhar com você um texto da palavra de Deus, que está no livro de Marcos, no capítulo 10, se você puder, abra a sua Bíblia, seu smartphone, nós vamos juntos fazer a leitura da palavra. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, quero ler com você a história mais conhecida, né? Uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus, que é do cego Bartimeu, e começa a partir do verso 46. Você está comigo aí, amém? Amém. Então, vamos lá. A palavra diz: e foram para Jericó, e quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego,
mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus então parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, porque ele está te chamando você. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi aonde estava Jesus, que lhe perguntou: o que queres que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé te salvou. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Amém? Essa última frase diz assim: imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Amém, igreja? Sabe, essa frase ela é muito importante, porque ela revela o estado de vida de alguém que outrora não enxergava, de alguém que tinha uma visão, comprometida. No caso, ele era cego mesmo, e ele não era um cego de nascença, como em outros episódios da palavra de Deus nós temos, mas ele era um cego que já enxergou. Como sei disso? Porque quando Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Ele fala: que eu volte a ver novamente. Significa que um dia ele já enxergou. Significa que um dia ele já teve essa maravilhosa sensação de enxergar, por exemplo, o brilho do sol, enxergar as pessoas ao seu redor e tudo que está acontecendo, algo que talvez nós estamos tão acostumados que nem damos tanto valor, não é verdade? A nossa visão é algo maravilhoso. E aquele homem um dia já tinha enxergado, mas ele perdeu a sua visão. E agora o desejo do seu coração e o pedido que ele está fazendo para o Mestre Jesus é: Senhor, que eu torne a ver, quero ver novamente. E essa noite eu quero compartilhar com você a história de um cego. Olha que coisa incrível que eu vou dizer. Um cego que enxergava. Pastor, mas ele não era cego? Como assim? Um cego que enxergava? É exatamente isso. Ao longo da nossa ministração essa noite, você vai entender, e assim como, sabe, Deus já tornou muito claro ao meu coração, que a pior cegueira que existe não é a dos olhos físicos, mas a pior cegueira que existe são a dos olhos espirituais. Então esse homem, ele era sim um cego, fisicamente falando, mas na verdade ele era alguém que tinha os seus olhos do coração muito abertos. E sabe, meus queridos, essa talvez seja uma das chaves para que a nossa vida, a nossa história em Deus seja mudada, seja transformada. Desenvolver uma capacidade de entender, sabe, a percepção interior do nosso coração, de saber se tudo que eu enxergo tem a ver só com a realidade dos meus olhos físicos, ou se na verdade eu estou enxergando também com os meus olhos espirituais. E há uma importância, muito mais do que uma importância, há uma urgência, para que nós, o povo de Deus, venhamos a abrir os nossos olhos espirituais, sensibilizar, tal como, sabe, Bartimeu se sensibilizou para reconhecer o mestre que estava próximo dele. Hoje de manhã eu falei algo que, na verdade, eu quero só repetir, algo que é muito óbvio. Na verdade, Bartimeu era cego, mas ele não era surdo. E os seus ouvidos foram um instrumento de salvação para a sua vida. Através dos ouvidos ele conseguiu sensibilizar-se suficientemente para que alcançasse salvação para a sua vida, para que o mestre se aproximasse dele. E é por isso que nós precisamos entender que existem sim algumas chaves que podem tornar as nossas vidas mais acessíveis do Senhor, para que vivendo a uma vida que glorifique ao nome do Senhor, nós possamos, como Bartimeu, se aproximar dele com um coração quebrantado, com alguém que talvez tenha que lidar com os maiores desafios
que na verdade são as pessoas mesmo, as pessoas que tentam nos impedir de chegar até o Senhor, as pessoas que na verdade tentam nos desmotivar, porque haviam muitas pessoas assim. Mas a despeito das lutas, das adversidades e até das pessoas que estavam ali tentando desmotivar o coração de Bartimeu, corajosamente aquele homem, ele continua gritando: Mestre, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E é sobre isso que falaremos essa noite. Eu quero começar com a primeira menção. Aqui o texto nos diz, quando fala das características de Bartimeu. E ali nós temos as características de um homem cego. E aqui cego, preste atenção no que eu vou dizer, como disse já no início, não é fisicamente. Cegueira aqui é no sentido de condição de vida. Há pessoas que enxergam fisicamente, mas a sua condição de vida é de cegueira. Como sabemos disso? 2 Coríntios 4,4, a Bíblia diz, nos quais o Deus desse século, quem é? Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Irmãos, antes de continuar esse texto, eu queria que você prestasse muito atenção. Sabe, a palavra às vezes ela está tão decorada já na nossa mente, no nosso coração, que às vezes a gente não para raciocinar um pouco. E eu queria que você raciocinasse nessa frase, na metade do versículo. A palavra diz, Satanás cegou o que, irmãos? O entendimento. Ele não cegou os olhos, porque não basta cegar os olhos. Tal como Bartimeu, os seus olhos físicos eram cegos, mas o seu entendimento era aberto. E aqui nós vemos que há uma possibilidade, sim, de que pessoas com olhos físicos muito bons, sem nenhum tipo de miopia, astigmatismo ou qualquer outro tipo de doença, sabe, eles podem até enxergar fisicamente, mas eles não entendem com o coração. E a Bíblia diz que uma das estratégias de Satanás não é gerar cegueira física, mas é cegueira de entendimento. Uma das maiores armas de Satanás na vida de qualquer pessoa, preste atenção nisso, chama-se ignorância. O diabo, ele escraviza as pessoas através da ignorância. Quanto mais ignorante a pessoa for, quanto mais incapaz de reagir à vida, de raciocinar, de entender e ter uma sensibilidade, uma percepção espiritual, mais o diabo escraviza as pessoas. E é por isso que o texto continua dizendo que ele cega o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em outras palavras, o que nós podemos dizer desse texto é que Deus deseja se revelar ao ser humano. Deus deseja que o ser humano abra sua mente, saia do estado de ignorância e venha para um estado de conhecimento, mas muitos de nós, às vezes até inconscientemente, às vezes até sem perceber, ou o que é pior, sabendo de tudo isso, mas nos mantemos aquém daquilo que Deus quer como revelação para as nossas vidas. Então, a característica daquele cego é que ele era um cego físico, mas ele não tinha isso como uma condição de vida. E esse é um ponto importante para nós refletirmos. Quantas pessoas hoje são cegas na sua condição de vida? Elas não enxergam o que Deus está fazendo. Elas não conseguem ter sensibilidade suficiente para reconhecer a voz de Deus. Elas não conseguem saber que o Senhor é capaz de, através do poder dele, transformar qualquer realidade, realizar milagres. Eles não acreditam em Deus. Eles não conseguem abrir o seu próprio coração ao Senhor. Pelo contrário, resistem ao Senhor. Pelo contrário, muitos deles até se afastam de Deus, fazendo com que o Senhor, na verdade, seja meramente uma ilustração religiosa. Então, quando eles precisam de Deus, então quando precisam de oração, então quando a coisa aperta na sua vida, parece que Deus faz sentido. Mas Deus é muito mais do que aquele que nos atende em nossas necessidades. Deus é muito mais do que aquele que nos acode nos momentos difíceis. Deus é o nosso Pai. E Ele quer se relacionar conosco.
Ele quer entrar em nossas vidas a fim de que toda a cegueira do nosso coração caia por terra e nós passemos então a enxergar. E é tão lindo porque essa história revela que qualquer pessoa mesmo, que um dia abre o seu coração a Deus e clama de todo o coração, filho de Davi, tem compaixão de mim, esse pode ter a revelação do céu sobre a sua vida. Então Bartimeu é um bom exemplo, mas ele era alguém cego. Além disso, a Bíblia diz que ele era o quê? Mendigo, cego e mendigo. Eu escrevi algo aqui, queria que você acompanhasse. Há aqueles que não são necessariamente escravos, são mendigos espirituais. Há aqueles que preferem ficar à beira do caminho e pedir esmolas do que gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. São pessoas que já aceitaram a sua miséria espiritual e encarnaram aquela condição. Mais uma vez, não é sobre cegueira física, mais uma vez não é sobre o mendigo que está ali na sarjeta, mais uma vez eu quero dizer para você aqui, é sobre condição de vida. Tem gente que prefere ficar à beira do caminho, pedindo e se relacionando com Deus como um mendigo espiritual, como alguém que não entende aquilo que Deus é capaz de oferecer, como alguém que tem uma visão sobre Deus extremamente limitada, e isso muitas vezes como condição de vida pode fazer com que a pessoa viva à margem daquilo que Deus sonhou ao seu respeito. Veja, naquela época apareciam muitos profetas, naquela época apareciam muitos encantadores, a Bíblia usa algumas expressões falando que mágicos apareciam. Qual que era o intuito dessas pessoas? Era enganar, era muitas vezes trazer uma revelação superficial, era muitas vezes trazer algo que pudesse ser uma suposta resposta para as pessoas. Então essa era uma época de muitos mágicos, encantadores, e até profetas haviam por todos os lados. Mas Jesus, ele não era um mero profeta. E esse é o ponto mais importante dessa história. Todos que estavam ali ao redor de Jesus, talvez olhassem ao mestre como um profeta, um mero profeta. Está passando entre nós hoje um cara que fez muitos milagres. Quem sabe ele não pode te dar alguma coisa para você. Quem sabe ele não pode oferecer algo para a sua vida. Mas Bartimeu não. Bartimeu estava tão sensível ao que estava acontecendo, que ele teve a revelação correta. Ele não estava vendo Jesus apenas como o profeta, mas ele estava vendo Jesus como o Messias, como o Salvador. Tanto é que nas suas palavras, ele não diz só Jesus tem misericórdia, Jesus me ajuda, Jesus resolve meu problema. Não era isso. Ele estava dizendo Jesus, filho de Davi, ou seja, essa expressão significa que ele sabia, ele tinha revelação, esse é o Messias. E ele fala, tem misericórdia de mim, me ajuda. Ele estava pedindo para a pessoa certa, na hora certa, e o Senhor estava prestes a se revelar a esse homem e transformar totalmente a sua vida. Irmãos, eu tenho um medo que em momentos como esse que nós estamos vivendo, de lutas, de adversidades, as pessoas se relacionem com Deus, com Jesus, apenas como profeta. Elas só querem algo que Jesus pode dar. Elas não querem o que Jesus é. Elas não querem se relacionar com a essência do Criador. Elas não querem viver em plenitude tudo aquilo que Deus sonhou para as suas vidas. Elas só querem resolver um probleminha. Senhor, eu estou com uma enfermidade aqui. E Deus tem prazer em curar a sua enfermidade? Sim ou não, gente? Tem, mas é muito mais do que só a cura da enfermidade. É muito mais do que resolver o seu pequeno problema, porque aos olhos do Senhor, mesmo aquilo que é tão grande para nós é tão pequeno para Ele. Só que as pessoas têm uma espécie de miséria espiritual. Nós pedimos as migalhas. Nós pedimos o resto. Sabe, quando entendemos quem somos em Deus, nós somos reis, somos sacerdotes, somos profetas. Deus nos ungiu, nos capacitou. Ele lavou as nossas vidas com o seu sangue, nos deu uma nova condição de vida. Mas muitos ainda hoje preferem
a miséria. Então são mendigos espirituais. E o que me fala que Bartimeu era um rei? E o que me fala que Bartimeu era o cego que enxergava? O seu entendimento. A mente dele era aberta. Ele não estava escravo daquela condição a que ele estava vivendo, muito pelo contrário. Ele estava extremamente lúcido a respeito de quem ele era em Cristo e aquilo que ele podia vir a ser. E é por isso que o pedido dele não é... Hoje de manhã até brinquei, né? Falei, Bartimeu podia pedir um cão-guia. Afinal, ele era cego. Senhor, me dá um cão-guia, me ajuda, me dá uma cadeira de rodas, me dá alguma coisa que possa me ajudar. Mas não, ele não era um mendigo espiritual. Ele podia ser um mendigo físico. Ele podia ser alguém que estava na condição de sarjeta. Mas ele tinha uma consciência espiritual maior do que muitos que estavam ao redor de Jesus enxergando. Diga-se de passagem, Bartimeu é uma figura interessante de ser estudada, porque a Bíblia não fala do nome dele exatamente, mas fala Bartimeu, o filho de Timeu. Fala de quem ele era filho. E a palavra Timeu significa impuro, ou filho da impureza. Significa dizer que, na verdade, o pai de Bartimeu foi alguém impuro, foi alguém pecador, foi alguém que provavelmente fez algo tão ruim na sua vida, que o que a Bíblia diz é que agora o seu próprio filho fica conhecido pela maldade do seu pai. Olha só que coisa interessante de ser avaliada, porque isso nos faz pensar o quanto que gerações podem ser afetadas. E Bartimeu estava vivendo a consequência de tudo aquilo que outrora o seu pai, na verdade, experimentou e realizou. E essa é o que a gente chama de maldição hereditária. É algo que veio sobre a vida de Bartimeu, as consequências do estilo de vida do seu pai refletiram na vida do seu filho. E isso acontece nos dias de hoje? Sim! Não somente de pai para filho, mas às vezes até de avô, de bisavô. Quando você vê muitas vezes no meio das famílias alguns comportamentos que são hereditários. Agora, eu sempre faço essa pergunta para pessoas que gostam desse assunto, né, de maldição hereditária. Eu falo, aonde termina a maldição hereditária? A maldição hereditária, ela sempre termina na vida daquele que reconhece Jesus como Salvador da sua vida. Ezequiel, a Bíblia diz, se os pais comeram uvas verdes, não é o dente dos filhos que vai apodrecer. É uma clara ilustração de que a consequência do meu pecado só fará diferença na vida dos meus filhos se eles não se posicionarem. Mas a partir do momento que eles se posicionam, a partir do momento que eles falam basta, a partir do momento que eles recebem a Jesus, estanca toda a maldição hereditária, amém? Então você não pode usar mais isso como desculpa. Eu não posso mais usar as desculpas de que, que, sabe o que é, pastor? O meu pai bebia, o meu avô bebia, então por isso eu bebo. O meu pai fumava, o meu avô fumava, por isso eu fumo. Na minha vida, na minha família, você não sabe, pastor, os meus avós mexiam com macumba, e as pessoas têm essas coisas, né? De tentar justificar porque elas têm alguns comportamentos. Ei, quando Jesus chega na sua vida, acaba tudo isso, amém? Então não há mais desculpa, eu não posso mais me apropriar do passado, do que os meus pais erraram, do que os meus avós erraram, e fazer disso, né, muitas vezes, uma forma de argumentar porque eu estou me comportando assim. Pelo contrário, eu sou responsável pela minha vida. Então, a partir do momento que essa consciência chega ao meu coração, eu posso não conseguir resolver os problemas do passado, mas eu posso resolver os problemas do presente e do futuro. Aí sim, você é responsável. Então, nós precisamos entender que a vida de Bartimeu aponta para a vida de uma pessoa que rompeu com ciclos do passado, de uma pessoa que conseguiu
fechar o ciclo maldito que vinha das suas gerações antepassadas e dizer: basta, a minha vida daqui para frente vai ser diferente. Eu não aceito que todo estigma, que toda maldição, que todo comportamento errado dos meus antepassados continue na minha vida. Então ele encontra o caminho correto: clamar ao filho de Davi: tem compaixão de mim, me ajuda. Esse é o momento especial da vida de Bartimeu. Mas além de cego, mendigo, o que a Bíblia diz é que ele era também uma pessoa que estava sentada à beira do caminho. O pecado e a vida sem Deus deixa o homem prostrado, derrotado e muitas vezes à beira do caminho. Essa é a consequência de pessoas que se entregaram a uma vida de pecado. Elas, sem perceber e às vezes até percebendo, elas estão cada vez se afundando mais naquilo que vai separá-las de Deus. A Bíblia fala, Isaías capítulo 59, versos 1 e 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, sabe, não é Deus que se distancia do ser humano, somos nós mesmos. As nossas atitudes pecaminosas, elas vão afastando Deus, elas vão distanciando o nosso coração do Senhor, fazendo com que muitas vezes você fique prostrado, derrotado, à beira do caminho. E quantas pessoas nós conhecemos assim hoje, que estão literalmente na sarjeta espiritual, elas estão à beira do caminho porque não conseguem encontrar um sentido para a sua vida, porque não conseguem sair da imersão que elas fizeram nos seus problemas, nos pecados aos quais elas vivem e alimentam e se relacionam com uma certa frequência, e tudo isso leva o homem a viver prostrado. Eu quero dizer para você que quando o Senhor nos ungiu, e a palavra de Deus diz que Ele transformou a nossa vida por completo, e a Bíblia fala assim no livro de Jeremias, de Isaías, que uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, o que significa dizer que quando fomos ungidos pelo Senhor, nós não ficamos mais prostrados. Como reis, Ele colocou uma coroa sobre nós. Então Ele colocou óleo de alegria, sabe? E um espírito quebrantado está sobre o nosso coração. O que faz com que você se levante, o que faz com que você lute, o que faz com que você enfrente os seus problemas e declare guerra contra o pecado na sua vida, é entender para que você foi ungido. Bartimeu era o único cego de todos aqueles que estavam ao seu redor, mas que enxergava melhor do que todos. Porque ele enxergava, sabe o que, irmãos? A sua condição. E essa é a palavra dessa noite. Você enxerga a sua condição? Você sabe quem é você? Que muitos de nós, às vezes, achamos que o que define o homem é o seu exterior, é o saldo da sua conta bancária, é o seu status social. Definitivamente não. Quando nós enxergamos a nossa condição, somos pecadores. Necessitamos diariamente de uma intervenção de Deus sobre a nossa vida, do contrário, estamos perdidos. Só que naquela multidão, era só Bartimeu que sabia disso, e por incrível que pareça, ele era o único cego lá. Mas lá no seu coração, ele tinha um entendimento claro: aqui está quem pode trazer luz para a minha vida, aqui está quem pode não só me fazer enxergar fisicamente, mas quem pode me fazer enxergar espiritualmente. E quando o homem de Deus tem essa revelação, quando alguém abre o seu coração a ponto de deixar com que Cristo transforme a sua vida, toda a sua identidade, toda a sua história é transformada e o nome do Senhor é glorificado. Mas eu quero fazer uma pergunta: o que é que Bartimeu fez para mudar a sua condição e receber salvação? Você sabe o que ele fez? Ele teve algumas atitudes. Eu queria falar hoje sobre atitude. Eu queria falar sobre a importância de você, eu e todos aqueles que se relacionam com Deus, termos atitudes espirituais. Atitudes que levarão a nossa vida a vencer todos os estigmas malignos, todas as pré-condições que foram declaradas sobre a nossa história.
e assim então conseguir superar como Bartimeu superou. Muito bem, o que Bartimeu fez para mudar a sua condição e receber salvação? Em primeiro lugar, né, a Bíblia diz que ele ouviu. Então, ouvindo, preste atenção o que a palavra diz, ouvindo que era Jesus o Nazareno. A Bíblia está dizendo que ele primeiro o quê? Ouviu. Primeiro ele ouviu, e a revelação, meus irmãos, vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A Bíblia fala sobre isso, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, tudo começa com ouvir. Se os teus ouvidos estão tapados, se você não faz questão de ouvir a palavra, se a palavra de Deus para você pouco importa, se você tem pouco tempo, ou muitas vezes até nenhum tempo para ouvir, como é que Deus vai transformar a sua vida? Como é que a salvação vai chegar na sua casa? Irmãos, hoje nós temos tantas boas oportunidades para ouvir. Você saiu da sua casa hoje e você está aqui, parabéns. Você está ouvindo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, tal como o nosso alimento, precisa ser o quê? Diário. É verdade ou não é, irmãos? Porque assim como você sente fome, assim como você sente sede, assim como você precisa de algo que alimente o seu corpo físico, assim também nós precisamos de algo que alimente o nosso espírito. Então a palavra de Deus é esse alimento que nos supre, que nos fortalece, mas para que algo aconteça, primeiramente eu e você precisamos estar dispostos a ouvir. Sem ouvir, Deus não vai se revelar. Então, para ter uma fé verdadeira, e aqui eu quero usar Romanos 10, 17, que diz, e assim, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas para saber que pertencemos a Ele, vamos usar João 8,47, que diz, aquele que pertence a Deus, ouve o que Ele diz. E aí eu faço a pergunta para você. Nós estamos ouvindo o que Ele diz ou o que as pessoas dizem? Já parou para pensar nisso? E aí eu faço-lhe mais uma pergunta. Quem são as pessoas para quem nós emprestamos os nossos ouvidos? Porque a gente pode achar que não, irmãos, mas aquilo que é falado, seja por alguém que nós consideramos, seja por um amigo ou um suposto amigo, ou alguém da nossa família, ou alguém que está próximo de nós, aprenda isso, influencia sim, influencia. Entenda que o seu ouvido não é lixo, o seu ouvido não é esgoto, você não pode permitir que qualquer coisa chegue aos seus ouvidos, nós precisamos filtrar, nós precisamos selecionar as pessoas que vamos ouvir. Tem gente que está tão desesperada, tem gente que está tão louca na vida, que ele começa a ouvir todo mundo, ele ouve um pouquinho aqui, ele ouve um pouquinho ali, ele ouve um pouquinho lá, e acha que, não, quanto mais pessoas eu ouvir, quanto mais conselhos eu ouvir, quanto mais, melhor para mim, não é melhor para você. Quanto mais você ouvir o que Deus diz ao seu respeito, aí sim melhor para você, amém? Mas o contrário é perigosíssimo. E hoje nós estamos na era dos influencers, né? Então você liga a televisão, você abre o celular, você liga o YouTube, e aí tudo que mais tem é gente querendo, a própria palavra influencer já diz, ele quer influenciar a vida de alguém. E aí a pergunta é, você está sendo influenciado por quem? A quem nós estamos emprestando os nossos ouvidos? E precisamos saber que Bartimeu só acessou a Jesus. Bartimeu só conquistou a cura e a salvação da sua vida, porque antes de qualquer coisa, ele ouviu a pessoa certa, Jesus. Eu quero dizer para você, você precisa ouvir a pessoa certa, Jesus. Amém? Nós precisamos ouvir a pessoa certa, porque há muitas vozes no mundo, tem vozes de todos os lados, mas a quem você está ouvindo? A quem eu estou ouvindo? Isso vai determinar a minha história. Então, continuando aqui, ainda
na parte de ouvir, por que ouvir a voz de Deus, né? Porque não, para não ser enganado por vozes mentirosas. Aqui é 2 Coríntios 11:4 que diz: se na verdade vindo alguém prega, preste atenção nisso, outro Jesus que não temos pregado, ou se aceita outro espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Então, a palavra de Deus está falando o quê? Que há possibilidade de ter um outro Jesus e de ter até um outro evangelho. Paulo estava alertando a igreja: cuidado, cuidado, pode ter alguém com outro Jesus, pode ter alguém com outro evangelho, tentando influenciar a sua vida. Então, a característica de Bartimeu, a principal característica, é que ele conseguiu, entre tantas vozes, discernir qual era a voz de Jesus. Ele conseguiu discernir entre tantas pessoas ao seu redor, qual era a voz que influenciaria a sua vida de uma vez por todas. Mas também, eu preciso ouvir a Deus para conhecer a vontade dEle. A vontade dEle para a minha vida. Atos 16, 6 e 7, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Falei sobre isso na semana passada ou retrasada, quando Paulo está ali finalizando uma de suas missões, mas durante o seu período de sono, quando ele estava se preparando já para no outro dia voltar, vem o Espírito de Jesus e fala para ele aquela frase tão conhecida, né? Paulo, passa a Macedônia. E a Macedônia, ela simboliza o continente europeu, que foi exatamente onde o evangelho incendiou o mundo. Foi por ali que o evangelho começou a fazer a diferença. O cristianismo cresceu muito na Europa. Agora, tudo isso só aconteceu porque Paulo teve sensibilidade suficiente para ouvir o Espírito de Jesus. E esse é um ponto importante para nós. Quem nos dirige? Quem aponta o caminho? Na vida nós precisamos tomar decisões, sim ou não, gente? E aí, na hora de tomar decisão, o que vale para você? Quais são os pontos que eu levo em consideração quando eu preciso mudar, quando eu preciso comprar, quando eu preciso vender, quando eu preciso construir? O que eu levo em consideração? Eu lembrei hoje de manhã da história quando Ló, né, cresce ali diante do seu tio Abraão, que tinha muito gado, que era um homem riquíssimo, e Ló também cresce prosperando muito, com muito gado também. Gênesis 13 fala sobre isso, até o ponto que chega o seu tio e fala para ele assim, diz: olha, Ló, você já tem tanto gado quanto eu tenho, agora você precisa escolher um caminho. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Essa foi a palavra de Abraão para Ló. Mas o que a Bíblia nos diz é que naquela ocasião, né, Ló, na verdade, ele faz uma escolha por aquilo que os olhos dele podiam enxergar. Ele enxerga o quê? A Campina Verde do Jordão. Ele estava pensando, talvez, no seu gado, obviamente. Olha, uma Campina Verde, isso vai me dar um retorno financeiro imediato. Provavelmente o meu gado vai pastar aqui. Só que a Campina Verde do Jordão estava exatamente no lugar onde Deus detestava, que era Sodoma e Gomorra. Uma terra onde as pessoas blasfemavam contra o nome de Deus. Um lugar onde as pessoas declaravam injúrias ao nome do Senhor. Mas, naquele momento, Ló não estava pensando na sua família. E ele toma uma decisão sem pensar nas consequências. Ele toma uma decisão sem considerar a sua família, sem considerar o que Deus acha. E quantas pessoas estão fazendo exatamente assim? Tomando decisões em suas vidas, sem considerar Deus, sem considerar a palavra do Senhor, sem considerar a sua família, e tem prejudicado tantas pessoas. Eu quero incentivar você essa noite. Caso você não tenha
essa direção ainda sobre a sua vida. Todas as vezes que daqui para frente você for tomar uma decisão, eu sugiro a você, pare para ouvir a voz de Deus. Pare para saber o que Deus tem. Porque você fala, mas sabe o que é, pastor? Eu preciso resolver logo esse problema. Eu sei, o nome disso é imediatismo. O nome disso é autossuficiência. O ser humano precisa todos os dias lutar para que a sua vontade própria não esteja à frente, mas a sua vontade própria se submeta à vontade de Deus para a sua vida. Quando nós aprendemos isso, e infelizmente isso às vezes acontece a duras custas, depois de muita guerra, depois de muito erro, depois de muita crise, é que nós vamos perceber. Então eu quero sugerir a você, eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto nós queremos fazer. O ser humano, ele é proativo por natureza, e nós queremos resolver os problemas, nós queremos já dar um basta nisso, eu já quero ir lá e com as minhas próprias mãos. Mas quantos de nós deixamos de considerar Deus, ouvir a voz dele, o que ele tem? Dias, quando nós estávamos falando aqui sobre oração, o que é a oração? A oração é sempre o início da ação. Quem ora não está não fazendo nada. Às vezes é essa sensação que a gente tem, não é? Tipo, estou orando aqui, a vida está explodindo lá e eu estou aqui orando, sabe? Essa sensação eu também tenho. Mas quem disse que orar não é não fazer nada? Quando você está orando, você já está agindo. Mas é muito difícil colocar nossa carne nesse lugar da espera. É muito difícil colocar nossa carne ali no lugar da submissão à voz de Deus, porque nós queremos resolver logo o problema. Mas não foi isso que o Senhor falou. Então precisamos aprender a ouvir a voz dele para que haja prosperidade em nossas vidas. Amém? Então, ouvindo que era Jesus o Nazareno, aí a pergunta vem, mas como? Como ouvir a voz de Deus? E aqui está a revelação mais importante dessa noite, irmãos. Calando outras vozes. Você só ouve Deus, eu só ouço Deus, quando nós calamos outras vozes. Não tem outro jeito de ouvir Deus. Deus não vai ficar disputando com outras vozes. Deus não vai ficar concorrendo com outras vozes que estão aí também nos seus ouvidos. Só tem um jeito de ouvir Deus, é fazer com que outras vozes se calem. E é por isso que a pergunta anterior é a mesma que eu faço agora. Quem são as vozes? Quem são as pessoas que falam aos nossos ouvidos? Essas pessoas ou essas situações que estão acontecendo, que podem também representar vozes, elas precisam ser caladas para que Jesus fale ao nosso coração. Quantos de nós às vezes pensamos, Deus está tão distante, o Senhor não fala, mas nos seus momentos com Deus se despeja tudo. Eu e você somos excelentes em, Senhor, resolve isso, resolve aquilo, Pai isso, Pai aquilo, Senhor esse problema, aquele outro problema. Mas quantos de nós paramos para ouvir a voz? Esse é um bom exercício. Ficar calado muitas vezes, só pedindo ao Senhor, Pai, fala ao meu coração. Mas para que isso aconteça, vozes precisam ser caladas. Talvez até coisas ao nosso redor precisam ser silenciadas. Como é que eu estou ali tentando buscar o Senhor, mas o meu celular está tocando? Como é que eu vou, conseguir ter uma intimidade, ter uma proximidade, ter um ambiente de relacionamento com Deus, se tem tanta coisa ao meu redor acontecendo? Fruto da minha incapacidade de gestão, de separar um lugar para Deus na minha vida, no meu dia, na minha semana. E muitos de nós preferimos a desculpa dos problemas, da correria, do estresse e aí por diante. Mateus 3,17 diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E a Bíblia diz, a ele ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir quem, irmãos? A ele, amém? Mas também o texto diz, pôs-se a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O grito da nossa alma por paz, por sentido na vida, é o reconhecimento da nossa falência espiritual. O homem tem tentado provar a sua independência do Criador, mas isso só tem levado ele a um poço sem fundo. Nós precisamos clamar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Romanos 10:3 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Percebe que o clamor fez toda a diferença.
As pessoas acham que Deus, pastor, Deus sabe os meus problemas, Deus sabe o que eu estou passando. Irmãos, precisamos definitivamente aprender. Deus só responde àquele que clama. Deus respondeu ao clamor do povo lá no deserto. John Wesley dizia: Deus não fará nada senão em resposta à oração e o clamor do seu povo. Então nada vai acontecer. A gente acha que Deus é automático assim, né? Deus é obrigado a resolver meu problema automaticamente. Não é, irmãos. Nós precisamos clamar. O clamor é um botão que você aperta e que você declara: Senhor, eu preciso da intervenção celestial sobre a minha vida. Caso contrário, não adianta ficar lá falando: Deus sabe, eu tenho sofrido, Deus sabe quanto eu tenho lutado. Sabe, Ele até sabe, mas Ele não vai responder, porque a palavra dEle é muito clara sobre isso. Eu e você precisamos ativar a nossa capacidade de pedir. Mateus fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, por todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Percebe que para todas as reações de Deus tem uma ação do homem? Percebe isso? Então, pessoas que deixam no automático: eu vou deixar aqui minha vida automático, Deus sabe meus problemas e está tudo bem. Não está tudo bem. Deus não vai agir. Para que Deus haja, o clamor tem que nascer. E o clamor nasce de um coração arrependido, contrito, quebrantado, como era o coração de Bartimeu, e ele estava disposto a enfrentar o que fosse para viver o seu milagre. Eu estou finalizando já, mas eu quero, ainda tem mais 2 ou 3 slides aqui, rapidamente finalizar com você. Muitos o repreendiam, essas eram as pessoas. Eles estavam querendo repreender Bartimeu, porque ele estava gritando demais. E a Bíblia diz para que se calasse, mas quanto mais o repreendiam, mais ele gritava. É o que a palavra diz. Então existe sempre os que se sentem incomodados com a nossa dor. Sempre aparecem alguns obstáculos para nos fazer calar. Então tem muitos obstáculos, gente. Você precisa se atentar para isso. Eu coloquei uma relaçãozinha para nos ajudar. O primeiro deles, religiosidade. Algumas pessoas pensam: não, sabe o que é? A minha religião sempre foi essa, né? Eu vou continuar aqui na minha religião. Entenda de uma vez por todas, não é sobre religião. Tem gente que passa a vida toda discutindo religião. A vida dele está um caos, o cara está afundando, literalmente ele está perdido, e ele está preocupado em discutir o quê? Religião. Pelo amor de Deus, igreja, vamos entender que o nosso caso é mais urgente. Vamos superar, sabe, esses argumentos superficiais de ficar ali tentando. Nós precisamos de Jesus, amém? Porque Jesus que vai fazer a diferença. É o Senhor que vai abrir os nossos olhos, é o Senhor que vai abrir os nossos ouvidos. Não perca tempo ficando discutindo religião. Ore. Se você está enfrentando alguém que muitas vezes está lá, sabe, nessa discussão vazia da religião, da religiosidade, ao invés de ficar assim, ore: Senhor, abre os ouvidos dessa pessoa, Senhor, abre os olhos dessa pessoa, Senhor, se manifesta sobre. E aí assim você ganha espiritualmente essa pessoa para Jesus, e não argumentativamente, porque nós queremos convencer as pessoas que elas estão erradas, que a religião delas é pior do que a nossa religião, mas não é sobre isso, é sobre Jesus, é sobre o que Ele pode fazer, e a nossa condição, gente, é desesperadora. Nós não temos tempo para ficar discutindo religião, nós temos que orar para que as cadeias se quebrem, para que os grilhões, as filosofias, sabe, se vão e deem lugar à verdade, à luz que é a palavra de Deus, amém? Mas também tem a incredulidade. As pessoas perguntam: mas será que precisa? Será que isso tudo é verdade? Sabe, gente, isso é uma religiosidade que muitas vezes afasta as pessoas de Deus. Elas estão ali, elas gostam desse lugar do questionamento. Não é que elas usam o questionamento para se convencer da verdade que é a palavra de Cristo, mas elas gostam de ficar questionando. Elas se alimentam disso. E isso cada vez mais as empurra para distante de Deus.
Mas também tem outros que vivem na culpa, né? Para mim não tem jeito, sabe? Deus não vai me perdoar, tudo que eu fiz. E as pessoas insistem, sabe? É como se elas falassem que o sangue de Jesus não valeu nada, que a cruz não foi para nada. A nossa culpa Ele já levou, amém? Sabe? Ele fez novas todas as coisas. Então, esse sentimento distancia você do Senhor. Apego também pelo pecado, pelas paixões carnais. São pessoas que dizem, mas sabe, se eu for para a igreja, então eu vou ter que deixar de fazer isso, vou ter que deixar de fazer aquilo. Gente, preste atenção nisso. Isso é tão pequeno perto daquilo que Deus quer fazer. As pessoas, elas se limitam a coisas que não somos nós que mudamos, não é a igreja. A palavra é clara sobre isso quando ela diz que é o Espírito Santo que nos revela as mudanças que nós precisamos ter, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós só precisamos abrir o nosso coração para Ele. Então, isso sim pode ser às vezes um meio de distanciar você do Senhor. Mas também tem aquelas pessoas que usam a sua moralidade, as boas obras. Elas costumam dizer, por que ir na igreja? Porque Jesus, eu já sou uma pessoa boa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu dou esmolas para as pessoas, eu ajudo, eu pago os meus impostos em dia. Essa pessoa literalmente não entendeu a sua condição. Porque a nossa condição, irmãos, de pecadores, de necessitados da graça diária do Senhor sobre as nossas vidas, sabe, elas precisam nos fazer entender que nossa condição é de morte. Então, as pessoas acham que ser bom na sociedade vai mudar a sua condição. Nós precisamos entender de uma vez por todas, a pessoa boa na sociedade não faz mais do que a sua obrigação. Ser bom, pagar os meus impostos em dia, não matar, não roubar, isso é só a sua obrigação, é minha obrigação. Mas a minha condição é diferente. Quantos estão entendendo? Só que as pessoas costumam inverter. Elas falam, não, eu sou bom, eu não mato, não roubo, eu pago os impostos, eu isso, eu aquilo. Na verdade, você está tentando criar uma justificação. Mas o único que nos justifica é Cristo. É só Ele que nos justifica. Não é o que eu faço, é a palavra dEle, é o poder dEle, é a graça dEle que superabundou em nossa vida. Isso é o que nos justifica. Vocês estão entendendo essa palavra, igreja? Amém? Então, esse é o último versículo e eu quero já pedir ao louvor para vir aqui. E eu quero explicar para vocês, eu deixei essa parte para o final aqui, eu quero explicar muito bem para você. Então, continua sentado aí enquanto eles vão se arrumando aqui. Ele estava gritando, filho de Davi, tem misericórdia. E ao chamar Jesus, assim, Bartimeu estava dizendo, eu creio que Jesus é o Messias prometido de Deus. E a palavra que ele usa é, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Eu queria trazer um pouco mais de lucidez sobre isso. Misericórdia é a junção de duas palavras, miseres mais córdia, miséria mais coração. Numa linguagem bem livre, nós podemos dizer que misericórdia significa miséria do coração. E esta frase tão curta, né, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, revela o quanto Bartimeu podia enxergar. Olha isso, irmãos. Bartimeu conhece a sua situação miserável. Bartimeu crê em Jesus e faz a sua pública declaração de fé. Bartimeu invoca o nome de Jesus. Bartimeu clama por salvação. E é por isso que eu comecei essa ministração hoje dizendo o cego que enxergava. Porque ele era o único que enxergava a sua condição diante de Cristo. Ele é o único que tinha aqui a revelação exata de quem Cristo era para ele. Irmãos, esse é um ponto importante para nós. Sabe aquela frase que nós costumamos dizer, vê se te enxerga? Essa é uma boa frase para nós. Você se enxerga? Você sabe quem é você?
Você reconhece a sua condição? Que nós somos, por natureza, extremamente críticos, né? E a nossa natureza, ela se alimenta da crítica às vezes. Eu gosto de falar o que está errado no outro. Eu gosto de ficar vendo e criticando o outro. Eu gosto de falar que aquilo está errado, que devia ser desse jeito. É a minha natureza, é a sua natureza. Nós somos bons para isso, sim ou não? Nós fazemos até diagnóstico das pessoas. Esse tem isso, esse tem aquilo, esse é desse jeito, esse é daquele outro jeito. Porque nós somos bons para isso. Mas a pergunta que não quer calar essa noite é: você é bom para se enxergar? Porque Jesus falou sobre isso. Tem gente querendo tirar a trave do olho do seu irmão, mas não consegue enxergar o tamanho do argueiro no seu próprio olho. Jesus estava falando, em outras palavras, vê se te enxerga. E esse é um exercício excelente para nós. Hoje você poderia ser tomado por um espírito crítico, de dar uma analisada ao seu redor e pensar com altivez, né? Estou melhor que o outro, né? Sou mais santo que o outro, eu venho na igreja mais que o outro. Irmãos, realmente esse é o espírito errado. O espírito certo é: enxerga-te a ti mesmo, olha para o seu coração, vê a sua condição, tal como eu, você e tantas outras pessoas, até algumas pessoas que não estão aqui na igreja hoje. Somos todos dependentes da mesma graça, somos todos pecadores iguaizinhos e precisamos que o mesmo sangue que se verteu lá na cruz venha sobre a nossa vida, porque não há diferença, irmãos, não há diferença. Agora eu só reconheço isso quando eu me enxergo, quando eu reconheço a minha condição, quando eu falo: realmente eu preciso, como Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda. E é por isso que tanta gente hoje caminha longe de Deus, porque o orgulho, a arrogância está tão grande no seu coração. Eles se acham tanto, eles acham que eles são, que eles têm tudo, que eles não precisam de Deus, que a suficiência vem deles mesmos. E esse achismo tem distanciado tanta gente de Deus. E é por isso que a palavra fala que um coração contrito e quebrantado o Senhor não dispensa. Porque o que me leva mais próximo de Deus, a palavra diz no livro de Tiago: Deus resiste a soberbos, mas dá graça para os humildes. Quem se aproxima de Deus precisa saber que Ele é o Filho de Deus, que Ele me salvou, que Ele tem um plano para a minha vida. Então não são os meus argumentos, não são as coisas boas que eu faço, não é a ajuda que eu dei para o pobre, não é o imposto que eu paguei em dia, não é isso. É o arrependimento, é o reconhecimento da minha falência espiritual sem Deus. Eu preciso dele. Quando você enxerga isso, você pode ser até um cego físico, mas você com certeza enxerga aquilo que a maioria das pessoas não enxerga. A sua alma está viva, o teu espírito está vivo, o teu espírito está ativo, e você tem a graça de se aproximar de Deus, e isso é algo maravilhoso. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé. De tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus és para mim mais que tudo aqui, desejo a tua glória. E então correrei pra te encontrar.
nossos olhos se abram, o entendimento venha sobre a nossa vida. Hoje nós vamos orar para que toda a ignorância, toda a incapacidade de ver o agir de Deus, de reconhecer a presença de Deus, nós vamos orar para que as escamas caiam dos olhos, para que os nossos olhos sejam ativados e espiritualmente nós sejamos capazes de enxergar aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer para as nossas vidas, amém? Mas nós vamos fazer uma segunda oração, e a segunda oração é: nós vamos pedir ao Senhor que também os nossos ouvidos sejam abertos. Nós vimos aqui a importância de ter os ouvidos abertos, porque foi através de ouvir a palavra, através de ouvir a voz, que Bartimeu foi salvo. E quantos estão com os seus ouvidos tapados? Quantos estão com os seus ouvidos incapazes de ouvir e de se sensibilizar à voz de Deus? E nós vamos orar para que hoje, assim como o Senhor, orando pelo surdo, declarou: Efatá, abre-te, assim também os nossos ouvidos serão abertos hoje, e nós ouviremos o Senhor, nós ouviremos a voz do Senhor. Os seus ouvidos serão capazes de sensibilizar-se suficientemente para ouvir a voz de Deus. Eu quero pedir a você, como um ato profético, coloque a mão nos seus olhos, as duas mãos nos seus olhos. Eu quero orar agora sobre visão espiritual. Quero orar agora por entendimento, para que o Senhor ative em seus olhos a capacidade de enxergar além daquilo que é físico, enxergar além daquilo que é material, enxergar espiritualmente. Há uma ação sobrenatural de Deus, há uma capacidade de Deus para te dar a visão, o discernimento correto daquilo que está ao seu redor. Agora você vai orar, você vai clamar, você vai dizer: Senhor, abre os meus olhos espirituais, Senhor, me faça enxergar, me dá visão. Levante a sua voz agora e comece a pedir a Deus: Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero enxergar conforme o Senhor deseja. Leva-me mais fundo, vem enche esse lugar, que seja aqui na terra, como é no céu. Libera o teu poder, sei que existe mais, leva-me mais fundo, vem enche esse lugar, que seja aqui na terra, como é no céu. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Senhor, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Agora eu quero que você coloque as mãos sobre os seus ouvidos. Nós vamos declarar sensibilidade para ouvir a voz de Deus, sensibilidade para reconhecer a voz de Deus. Nós vamos declarar ousadia para silenciar
as vozes alheias, as vozes que não vêm do alto, as vozes que não vêm de Deus sobre a nossa vida. Hoje você vai orar por você mesmo. Você vai declarar que sobre os seus ouvidos haverá sensibilidade para toda a palavra vinda de Deus para a sua vida, para que toda a palavra de Deus possa se tornar em revelação nos seus ouvidos, para que o Senhor possa abrir você da surdez espiritual também, para que algo seja liberado e você essa noite tenha o privilégio de sair daqui com os seus ouvidos mais sensíveis à voz daquele que te chama, daquele que fala contigo hoje e falará todos os dias. Assim, coloque as suas mãos sobre os seus ouvidos e comece a orar, comece a clamar, comece a dizer: Efatá, abre-te, abre os ouvidos, Senhor, abre os ouvidos do seu povo, Jesus. Nós queremos te ouvir, nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ouvir a sua palavra, Jesus. Ela é rema para os nossos corações. Cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Coloque a mão sobre o seu coração e nós vamos orar encerrando essa noite. Eu quero, nessa última oração, declarar que uma porção de fé, tal como a fé que estava sobre Bartimeu, a fé que o fez gritar, a fé que o fez clamar, a fé que o fez se expor mediante a todas aquelas pessoas, e ele não estava preocupado com a sua imagem, ele não estava preocupado se ele estaria ali incomodando pessoas, mas ele estava preocupado em alcançar o Mestre, em ser visto pelo Mestre, em ser tocado pelo Mestre Jesus. E eu quero essa noite orar para que a fé sobre o seu coração aumente, para que a esperança, para que o anseio por um relacionamento com Ele encha o seu coração hoje, encha você hoje de desejos, de vontades de se aproximar dEle, de encontrar nele as respostas para as inquietações, para as dúvidas que você tem. Aleluia, aleluia. Senhor, enche-nos de fé, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Nós queremos te ver, nós queremos te conhecer mais profundamente, Senhor. Nós queremos te encontrar, Jesus. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E uma vez que coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
Continue pedindo a Ele. Continue pedindo, Senhor, enche o meu coração de fé. Enche o meu coração de ousadia. Ah, Senhor, como eu preciso. Mostre a sua vulnerabilidade a Ele. Entregue-se a Ele. Reconheça as suas limitações a Ele. Diga para Ele os anseios, as expectativas, os desejos, as dúvidas, as inquietações do teu coração. Mas não saia daqui essa noite sem clamar a Ele, sem pedir a Ele que se revele a sua vida, a sua história, que mude a sua condição, que te ajude a entender quem você é, do que você precisa, porque todos nós ansiamos pela manifestação, pela graça do Senhor, pelo poder de Deus sendo liberado em nossas vidas. Mantenha seu coração aí aberto ao Senhor. Mantenha o seu coração aberto. Eu quero finalizar esse momento dando a você a oportunidade de se enxergar. Olhe para você. Talvez muitos de nós gostaríamos que uma outra pessoa estivesse aqui hoje, que uma outra pessoa ouvisse essa palavra, mas eu quero dizer que essa palavra é para você. O Senhor está chamando você a se enxergar essa noite. Olhe quem você se tornou. Olhe as escolhas que você fez. Veja os lugares aonde você chegou. Veja quem são as pessoas que influenciam a sua vida, quem são as vozes que determinam o teu caminho. E essa noite o Senhor reservou para que nós pudéssemos substituir a voz das pessoas pela voz de Deus, a voz daqueles que nos influenciaram outrora, pela voz do Espírito Santo, pela palavra revelada de Deus, que transformará, que curará, que restaurará, que mudará o nosso caráter, que confrontará as nossas escolhas erradas e que nos farão alinhar o nosso caminho com os caminhos do Senhor. Essa noite é uma noite especial para que o Espírito Santo possa se revelar ao meu e ao seu coração. Pai, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito já em nossas vidas. E obrigado por essa noite. Obrigado por esse dia. E nós queremos clamar, Espírito Santo, marca o nosso coração. Que a nossa vida não seja a mesma a partir de hoje. Que as nossas escolhas sejam a partir de hoje filtradas pelo Espírito Santo que está sobre as nossas vidas. Que nenhuma outra voz ganhe espaço em nossa vida que não seja primeiramente a voz de Deus e da palavra do Senhor sobre a minha vida. Pai, hoje eu reconheço a minha condição e como pecador que sou, eu clamo misericórdia e graça sobre a minha vida. Nós clamamos aqui como igreja, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos levanta. Nós queremos ocupar o lugar que o Senhor nos chamou a ocupar. Reis e sacerdotes, profetas ungidos do Senhor. Nos tire da miséria espiritual, nos tire da sarjeta espiritual. Não queremos ser aqueles que estão assentados à beira do caminho, mas nos leve para o lugar e para a condição de reis e sacerdotes, de homens e mulheres que entenderam o chamado de Deus para a nossa vida. E assim cumpre, Senhor, a tua vontade. Esse é o desejo, essa é a oração sincera dos nossos corações, e nós clamamos ao único que tem poder de nos atender, Jesus, o nosso Senhor. Amém, querido. Aplauda o Senhor essa noite, aplauda o Rei dos Reis, aplauda o Senhor dos Senhores. Jesus, Jesus, é a Ele, a Ele nós rendemos o nosso coração, a Ele rendemos a
uma semana vitoriosa, uma semana abençoada. Vai na bênção, vai na paz. Dá um abraço forte quem está perto de você. Eu te desejo uma boa semana em nome de Jesus.